Olá, bem-vindos mais uma vez à nossa classe de liderazgo cristiano e bíblico. E vamos seguir estudando respeito dos princípios de liderazgo. Se acordam que estamos basados em Hechos, capítulo 27, e em 2 de Coríntios, Epístola de Pablo, 2 de los Coríntios. Entonces vamos a acordarnos de los principios que ya hablamos en nuestras clases. El primer principio, un líder es confiable. El segundo principio, un líder toma la iniciativa. El tercer principio, el líder utiliza el buen juicio. El cuarto principio de que hablamos, y fue el último en la clase pasada, el líder habla com autoridade. Quedamos aí. O líder habla com autoridade. Estávamos vendo, estudando como Pablo tratou o problema que estavam enfrentando em aquela tempestade. Ele tinha autoridade porque falava de Deus, de la palavra de Deus com convicção. Então, o princípio de liderazgo número 5. Um líder fortalece a los outros. O objetivo de um líder real é fazer que todos a seu alrededor sejam melhores. Ele os hace mais fortes, mais efetivos e mais motivados. Isso é o que Pablo hizo aqui. Ele resumiu suas palavras de aliento em Hechos 27, versículo 25. Portanto, tened buen ánimo, amigos, porque eu confio em Deus que acontecerá exatamente como me dijo. Sua confiança alimentava com força a los demás. Ele los construiu. Ele los animou a creer que habría um futuro. Ele les dio uma razão para esperar quando ninguno de ellos tenía esperança alguna. Luego les dio um detalle más que a primeira vista não parece tão esperançador. Em Hechos 27, versículo 26, ele dijo, pero tenemos que encallar en cierta isla. Então, Pablo estava les animando, les fortalecendo e também estava dando os detalhes de lo que era necessário para que lograram o êxito que Deus havia prometido. Ele avisou, ele não se encorrió de decirles toda a verdade. La total honestidade de Pablo sentou as bases para estabelecer aún mais sua credibilidade quando estas coisas sucederam. Os homens que escutaram sua predicação sabiam que isto seria realidade ou não. Se hiciera realidade, sabiam que foi Deus quem lo levou a cabo. Qual era a probabilidade de chegar a uma isla em condições como esta, perder o barco, perder a carga e, sem embargo, não perder um solo passageiro? Totalmente improvável. A absoluta improbabilidade matemática era assombrosa. Quando sucedeu, eles sabiam que esta era uma muestra útil do poder de Deus. Sin embargo, Pablo estava seguro de que sucederia, porque tinha uma palavra clara e incontrovertível de parte de Deus. Essa foi a base de sua autoridade. Pronto seria a prova de sua credibilidade. Por lo tanto, Pablo podia dizer com absoluta sinceridade, confiança e autoridade. Hechos 27 e 25. Portanto, tened buen ánimo, amigos, porque eu confio em Deus e acontecerá exatamente como me dijo. Então, Pablo, em las circunstâncias tão adversas em que se encontravam, e ele como um prisioneiro poderia também ser um de los que estiveram completamente desesperançados, pero ele estava animando, fortalecendo a seus companheiros de viagem. E então
nosotros encontramos um sexto princípio de liderazgo neste contexto. Um líder é otimista e entusiasta. E aqui está o sexto princípio de liderazgo. O líder é otimista e entusiasta. O entusiasmo otimista inspira seguidores. La gente seguirá naturalmente a um líder que despierta suas esperanças e seguramente se alejarão de alguém que é perpetuamente pesimista. Não pode ser um líder eficaz e ser pessimista. Por outro lado, o entusiasmo otimista cria energia, entusiasmo e esperança. Nós outros que conhecemos a verdade de Deus e temos as promessas de Deus, devemos ser otimistas e entusiastas. Recuerde, o apóstolo Pablo estava em caminho de Roma, encadenado. Puedo haber sido la persona menos probable en el barco para ser otimista, pero como un verdadero líder, vio mais allá de las circunstancias temporales y fijó su esperanza en la promesa de triunfo. Y él extrajo coraje y confianza de eso. Tal optimismo era contagioso. E aqui temos, hermanos, algo muito importante. Um líder tem muitas dificuldades. O liderazgo cristiano e bíblico não é algo fácil, bonito, como alguns às vezes pensam. É muito difícil, pero ele tem sus bases en la palabra de Dios, en el conocimiento de Dios, en las promesas de Dios. Y de ahí saca la fuerza, la coraje, el optimismo y lo que necesita para también animar a otras personas. Porque si él como líder não tuviera optimismo e entusiasmo, obviamente não vai poder animar, fortalecer e motivar a la gente que ele está liderando. Entonces, algo más le dio a Pablo tal esperanza e entusiasmo. Viu estas circunstâncias como uma oportunidade para apresentar a los incrédulos a su Deus. Ele não foi nem um pouco tímido ao mencionar, porque esta noite estuvo em minha presença um ángel del Deus de quem sou e a quem sirvo. Hechos 27, versículo 23. Acuérdese também que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para bem daqueles que amam a Deus e que são chamados conforme a sua vontade e a seu propósito. Então, aún as circunstâncias adversas cooperam para o bem daqueles que são chamados por Deus. E muitas vezes nós pensamos e entendemos que é para nosso próprio bem, mas é para o bem da causa de Deus, para dar-nos as oportunidades que necessitamos para anunciar o evangelho do reino de Deus. Deus foi a fuente de la autoridade de Pablo, como já hablamos, sua sabedoria, sua esperança, seu optimismo e seu entusiasmo. A fuente era Deus mesmo. ¿Por que tendría medo de decirlo? Pablo estava ansioso por apresentar a Deus a esta gente. Dadas as circunstâncias, poderiam haver pensado que deviam preparar-se para encontrar-se com ele. Pablo queria que eles lo conhecieran a ele primeiro como Salvador, em lugar de como juez. Então, ele era valiente. Sabia, por supuesto, que a profecia que lhe havia dado o ángel se cumpriria. E quando lo hizo, a glória lhe foi dada a Deus. Como notamos antes, entonces, el cumplimiento preciso de todas las predicciones de Pablo también estableció su credibilidad como líder. Pero hizo mucho más que eso. Puso el foco donde legítimamente pertenecía. Hizo que estos hombres vieran
de uma maneira gráfica que Deus estava soberanamente em el controle de suas vidas. Necessitavam glorificá-lo como Deus e estar agradecidos. Cada um destes homens devia suas vidas à misericórdia e à graça de Deus. Haviam tomado a tonta e imprudente decisão de zarpar de Buenos Puertos. Não escucharam o consejo de Pablo, pero Deus iba a preservar suas vidas e lo estava haciendo por el bien de Pablo. El ángel le dijo a Pablo en el versículo 24, no temas, Pablo, has de comparecer ante el César y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Los incrédulos de este mundo não sabem quão afortunados são de ter creyentes alrededor. Quem sabe quantas pessoas se han livrado del juicio y el desastre por el bien de la gente piedosa. Ejemplo de esto nos encontramos en la Biblia de Abraham y Lot. Lot foi preservado de la destruição quando Deus anunciou que iba a destruir Sodoma e Gomorra por causa da intercessão de seu tio Abraham. Também encontramos em la Bíblia que Deus bendijo a Labán, tio de Jacob, por causa da presença de Jacob. Também encontramos outro exemplo aún, que Deus bendijo a casa de Faraó por causa de José, que era servo de Deus, que estava em sua casa, que lhe servia. Então, muitas pessoas podem estar sendo bendecidas e livradas do juízo por causa de creyente, de cristiano, de servo de Deus que está cerca. E os homens em la nave de Pablo foram bendecidos por causa de ele. Aunque estavam perdidos em el mar, sem uma pista de onde estavam ou onde poderiam terminar, agora tinham esperança. Tinham líder a quem podiam estar seguros, em quem podiam estar seguros. Tinham a alguém que não tinha medo de dar passo adelante e tomar a iniciativa. Tinham a alguém que havia demonstrado bom juízo, que podia falar com autoridade, que sabia como fortalecer a los demás e que los animava e entusiasmava. Todos os cristianos deveriam ser líderes assim. Estavam precisamente em el tipo de situação de crise que exige líder forte, lúcido e valiente. O verdadeiro liderazgo se prueba e se aprueba em la crisis. El verdadeiro líder es el que puede manejar el estrés. Él es quien puede resolver los problemas, soportar las cargas, encontrar las soluciones y ganar las victorias cuando todos los demás estão simplesmente aturdidos, confundidos e perplejos. La verdad es que el liderazgo no es algo otorgado automáticamente por título o rango. De nuevo, el liderazgo es influência, é uma questão de habilidade, não de posição. Por isso, líder cristiano deve ser chamado por Deus. Sua base, sua referência, tem que ser o Senhor mesmo. Aqui está a descrição de Lucas em Hechos capítulo 27, versículo 30 e 31. Você pode ler em sua Bíblia. Como os marinheiros tratavam de escapar de la nave e haviam bajado el esquife al mar, bajo pretexto de que se proponiam echar las anclas desde la proa, Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecem en la nave, vosotros no podréis salvaros. Los hombres estavam tratando de escapar. Por outro lado, Pablo, el prisionero, es el que trata de detener la fuga. En efecto, Pablo agora estava a cargo de todos.
Incluso está al mando del centurión romano. Y el centurión y los soldados ahora están tomando su dirección sin preguntar. Lucas dijo que cuando Pablo les advirtió que no permitieron que los miembros de la tripulación escaparan, el versículo 32 nos dice, los soldados cortaron las amarras del esquife y dejaron que se perdiera. Desde esse momento, Pablo era su única esperança. Isso personifica o liderazgo em seu nível supremo, onde as pessoas literalmente confiam suas próprias vidas a alguém. Então, mire que o liderazgo cristiano e o liderazgo bíblico é algo muito sério, que não deve ser tomado à la ligera e não deve ser tomado de maneira supérflua, com indiferença. Por lo contrário, tem que ser tomado com muita seriedade. Sem manos expertas, como eles chegaram, quando chegar o amanhecer, como eles chegariam à la orilla? Seria praticamente impossível para os passageiros restantes. La soberania de Deus não anulou a responsabilidade de los marineiros. Isto é algo muito importante também. Deus hace promessas, Deus dá a direção, pero o homem tem sua responsabilidade de cumprir, de obedecer as ordenanças e as direções que Deus dá a uno. Então, a soberania de Deus não anulou a responsabilidade de los marineiros. De hecho, o decreto de Deus é lo que estabeleció sua responsabilidade. O líder logra o equilíbrio perfeito entre a soberania divina e a responsabilidade humana. E algumas pessoas não logram entender, compreender como Deus pode ser soberano e o homem tem também sua responsabilidade e tem que cumprir esta responsabilidade. Ele ordena tanto os médios como o fim. E é por isso que a verdade da responsabilidade humana é estabelecida e afirmada por la soberania de Deus. Não está anulado por isso. Assim que, aunque Pablo estava absolutamente seguro de que era o propósito último de Deus salvar a todas as pessoas a bordo de esse barco, esse conhecimento não lhe impediu de advertir e orientar a Julio, que necessitava ser diligente para assegurar seu resgate, assegurando-se de que a tripulação não abandonou o barco. Então, um líder é optimista e entusiasta, e ele tem uma grande responsabilidade, como estudamos aqui. Vamos então ao sétimo princípio de liderazgo, o princípio de liderazgo número 7. Um líder nunca compromete os absolutos. Isto é algo muito importante. Quando Deus ha hablado, deve haver compromisso. Uma coisa é comprometer-se em assuntos de preferência, de lo que uno le gusta. E é completamente diferente comprometer-se em questões de princípio. O compromisso é bueno e necessário em la maioria de las relações humanas. La persona que se rehúsa a comprometer-se bajo qualquer circunstância é obstinada, irrazonável e egoísta. Esse tipo de inflexibilidade de vontade forte é pecaminoso e ha sido a ruína de muitas relações e organizações. Pero quando se trata de questões de princípio, como fundamentos morais e éticos, absolutos bíblicos, los axiomas de la palabra de Dios, los mandamientos claros de Dios y la veracidad de Dios mismo, nunca es correcto comprometerse. O sea,
lo que es absoluto, lo que es principio bíblico, es inegociable. El verdadero líder entiende eso y sabe dónde mantener la línea. En este caso, Pablo no iba a permitir que el ingenio humano atacara los propósitos de Dios. Un hombre menor podría haber dicho, está bien, déjalos ir. No vale la pena la molestia. Pero Pablo sabía que la promesa de Dios era absoluta. Dios entregaría cada alma a bordo. Pero Pablo no se mantuvo al margen y vio a estos hombres cobardes tratar en vano de eludir el plan y la promesa de Dios. Dios se pondría a sí mismo en exhibición. Iba a mostrarse poderoso. Todos seriam salvados de la muerte y solo Dios obtendría la gloria y el crédito por lo que estaba a punto de hacer. Los verdaderos líderes tienen una comprensión clara de lo que es absoluto y de lo que es negociable y se mantienen firmes en los principios que realmente son importantes. Para el líder espiritual, los absolutos son establecidos por la palabra de Dios. Yo me acuerdo que en una circunstancia en mi trabajo, había algunos hermanos cristianos y estaban hablando de algunas cosas como usos, costumbres, como una iglesia hacía de una forma, otra iglesia de otra forma. Y en este momento yo me aproximé y uno de ellos me preguntó qué yo tenía a decir respecto de estas diferencias de costumbre en las iglesias. Y yo les respondí, miren, si ustedes quieren hablar de la salvación, de que le habla la Biblia, nosotros vamos conversar, vamos hablar. Pero de estas cosas no voy a hablar, porque estas cosas son circunstanciales, algunas son incluso culturales, pero lo que la Biblia dice respecto de la salvación es absoluto. Entonces, de esto puedo hablar con ustedes. Entonces, un líder tiene que conocer cuáles son los absolutos de Dios y lo que es innegociable. Los absolutos de Dios y de su palabra son innegociables. Un líder que aplica todos los demás principios de liderazgo talvez logre uma medida de eficácia pragmática, pero este princípio pondrá a prueba, mire bien, tu verdadeiro temple como líder, porque como dice un dicho muy común, el poder corrompe. Entonces, cuando alguien muchas veces está en la posición de liderazgo, es muy fácil corromperse y hacer concesiones cuando no debe hacerse. Entonces, este punto, este séptimo principio de liderazgo, es un principio que realmente pondrá a prueba si realmente, si verdaderamente el líder es un líder. Porque el verdadero líder no negocia, no abre mano de los absolutos de la palabra de Dios. Nadie pode ser um líder espiritual verdadeiramente efetivo a menos que entenda a verdade essencial de las Escrituras e se rehúse a comprometer sua autoridade absoluta. Como todos os buenos líderes, Pablo estava alerta. Também sabia como seguir a cadena de mando, em lugar de tratar de manejar a la tripulação por su cuenta, consiguió que Julio ordenara a los soldados que actuaran. Su acción cortando las cuerdas y dejando caer el bote aseguró que los marineros permanecieron a bordo. También significaba que al final todos deberían nadar a la orilla. Lucas entonces escribió en Hechos capítulo 27, versículo
33 a 35. E hasta que estava a ponto de amanhecer, Pablo exortava a todos a que tomaram alimento, dizendo: hace já 14 dias que velando continuamente estáis em ayunas, sem tomar nenhum alimento. Por isso, os aconselho que tomeis alimento, porque isto é necessário para vuestra supervivência. Pois se ni um solo cabello de la cabeça de ninguno de vosotros perecerá. Habiendo dicho esto, tomó pan y dio gracias a Dios en presencia de todos. Y partiéndolo, comenzó a comer. Y ahí entonces nosotros vamos a conocer otro principio de liderazgo, el principio de número 8. Pero esto vamos a hablar en nuestra próxima clase. Que Dios esté le bendecindo y que el Espíritu Santo esté hablando también a tu corazón para que puedas desarrollar un liderazgo bíblico. Que Dios los bendiga.